Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos. Pastor Júnior, somos podcast, mais um devocional. Hoje nós estaremos trazendo uma parábola sobre a perseverança na oração. E a parábola, ela é bem conhecida, é Lucas capítulo 18, a partir do verso 1, que mostra a história de uma mulher, de uma viúva. E essa viúva, diz a Bíblia, que ela teve a sua causa julgada por um juiz iníquo, que não temia Deus e nem respeitava os homens, nem se importava com os homens. E registrado está na palavra que ela insistentemente, todos os dias, ia procurar esse juiz para que ele julgasse a causa dela. Para que esse juiz lhe fizesse justiça. E depois de tanto ele importunar, relata as sagradas letras que aquele juiz disse: olha, para não viver sendo importunado por essa mulher, eu vou conceder a causa dela. Eu vou fazer justiça a ela. Então Jesus chega e pergunta aos discípulos: ora, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Esse juiz era iníquo, nem temia Deus. Ele era iníquo, não temia Deus, não se importava com os homens, mas ele atendeu a oração de uma viúva que estava precisando de justiça. Estava precisando de justiça. E olha, meus irmãos, o contexto cultural de preconceito contra a mulher daquela época, a mulher não podia nem falar com o homem. Imagina procurar um juiz para falar com ele, né? Então, veja que quantas barreiras foram quebradas ali. A mulher procurar o juiz, a mulher falar com o juiz, a mulher ir lá em busca da sua causa. Existe a barreira cultural, existe a barreira social, mas aquela mulher não se importou com isso, ela foi lá a orar. Foi orar, foi, na verdade, suplicar, né? Melhor dizendo, ao juiz que era iníquo. Aí Jesus chega e interpela os seus discípulos dizendo: olha, esse juiz é iníquo e ele concedeu a causa. Acaso Deus não vai fazer isso com você? Acaso Deus não vai atender a oração dos teus filhos que batem a porta da graça de dia e de noite, que constantemente oram a Ele de dia e de noite, de dia e de noite? Aí Jesus responde dizendo assim: eu digo a vocês que ele fará justiça, e depressa, e depressa. Queridos, algumas lições aqui. Em primeiro lugar, irmãos, o homem iníquo, ele atendeu. Acaso Deus não vai atender? Acaso Deus, ele está alheio àquilo que você está orando? Aquilo que você está pedindo, aquilo que você está suplicando? A Bíblia diz que antes que chegue uma palavra na nossa boca, ele já conhece. Deus conhece tudo. Ele conhece a nossa necessidade. E eu digo, meus irmãos, em nome de Jesus, ele vai fazer justiça. A segunda coisa que eu quero falar a você, meus irmãos, é que aquela mulher rompeu barreiras para poder conseguir aquilo que era a sua justiça. É necessário, às vezes, a gente se colocar numa posição, irmão, de romper algumas barreiras para exercitar, é o exercício da nossa fé, em crer no impossível, em crer naquilo que os nossos olhos não conseguem contemplar. E Jesus falou no final, dizendo assim: olha, porventura, quando Jesus voltar, quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Pois ele viu fé naquela mulher, nessa parábola. Numa mulher que estava numa condição social diferenciada porque era uma viúva. Em segundo lugar, era uma mulher dentro de um contexto preconceituoso. Ela não podia estar procurando juiz para poder falar com o juiz. Não podia falar com o homem. Mas ela venceu todas essas barreiras para poder ter a justiça. Ora, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse texto, ele vai falar da insistência da oração. Esse texto vai falar, mostrar do dever que nós temos de orar e nunca desanimar.
a orarmos insistentemente. Jesus disse: olha, acaso Deus, ele não vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite? Isso fala de quê? De insistência, de uma oração insistente a Deus, de uma busca constante, batendo a porta da graça, dizendo: Deus, salva a minha família, se é o caso. Deus, salva os meus filhos, salva o meu casamento, salva a minha empresa. Senhor, olha para mim. São crentes que batem a porta da graça com fé no Senhor, quebrando barreiras, quebrando obstáculos de dia e de noite. Aí a Bíblia diz: será que Deus vai fazer eles continuar a esperar? Aí Jesus disse: ele fará justiça. Aqui eu entendo, irmãos, que Deus vai dar a você aquilo que é justo. Não adianta você orar por aquilo que é injustiça, que Deus não vai fazer. Deus faz aquilo que é justo. Tá? Vou dar um exemplo só. Você tem um inimigo aqui na terra, a Bíblia diz: amai os vossos inimigos. E você está orando a Deus para Deus matar o inimigo. Isso não existe, né? Deus faz aquilo que é justo. Justo. Tá? Ele fará justiça e depressa. Agora, queridos, o depressa de Deus não é o depressa nosso. O depressa nosso é para ontem. O depressa de Deus é no momento certo. O depressa de Deus vem no agir do tempo dele. Depressa porque você não vai perder a causa. A justiça vai ser feita. A justiça de Deus vai ser feita. Talvez você não entenda o tempo. Talvez você não compreenda o momento. Mas uma coisa que Deus faz muitas vezes é deixar o tempo passar para que você possa se dispor a orar mais e bater mais a porta da graça. Porque Ele quer ver a fé que você tem de vencer o tempo. Porque a fé vence o tempo. E essa mulher insistentemente batia na porta, né? À porta do tribunal, pedindo ao juiz a solução da sua causa. E é isso que Deus quer. Que a gente ore insistentemente, batendo a porta da graça, pedindo misericórdia, pedindo que Deus faça justiça a nós. Ele fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? Queridos, nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, existe um Jesus que fez justiça por nós na cruz, né? Ele foi o justo que morreu pelo injusto. Ele foi o inocente que morreu pelo pecador. Portanto, a graça é que nos vai fazer justiça. Não é pelo meu mérito. Não é. É a graça. É a graça de Deus que vai me abençoar, que vai fazer justiça, a justiça de Cristo chegar até a mim. Quais lições a gente pode aprender, queridos? É que a gente tem que orar e perseverar e continuar orando. Que Deus age no tempo dele e que ele faz aquilo que é justo. Jamais ele vai desamparar você. Ele age depressa. E que você precisa perseverar na sua fé e nunca desanimar. Amém? Deus nos abençoe. Eu queria orar por você. Você que está perdendo a sua fé. Você que olha para os quatro cantos e não consegue ver uma esperança. Você que anda triste, tantas lutas, tanta dificuldade, e você tem orado, mas parece que você está perdendo as suas forças. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, continua a perseverar na oração. Porque se aquele juiz iníquo concedeu aquela petição, o que dirá do nosso Deus, que é um Deus justo, fiel, bondoso, gracioso e misericordioso. Vamos orar? Santo Deus, querido Pai,
Nos ensina a orar, Senhor. Deus nos ensina a termos momentos de intimidade contigo. Mais ainda, que venhamos a perseverar, bater na porta da graça, pedindo a tua misericórdia. Deus, vem em nosso socorro fazer justiça naquilo que precisamos. Nós não podemos, Senhor, mas o Senhor pode. Tu tens o melhor para nós, Senhor, num tempo perfeito. Tu és fiel e faz coisas que a gente não consegue entender. Às vezes é isso que o Senhor quer de nós. A perseverança, a insistência, a oração perseverante, batendo a porta da graça. Nos ensina assim, Senhor, a termos fé e confiar no justo juiz, que é o Senhor da nossa vida. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom, amados, somos podcast, terminamos mais um devocional. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Essa foi marcante, viu? Sentir Deus aqui falar conosco. Esse devocional foi uma benção. Deus está falando no nosso coração, né? Que bom. Você não é inscrito ainda? Se inscreva, curta, compartilhe, comente. Que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Graça e paz.